O olhar da Miranda sobre ingratidão é o tema da live class de hoje e é aquela coisa que você já sabe. Pega papel e caneta porque você vai precisar. Eu separei essa live class para ela ficar mais didática em 3 partes. A primeira delas eu vou dizer o que é gratidão pelo olhar do Google, a conceituação básica de ingratidão, qual é o meu olhar sobre ingratidão. Depois eu vou falar 8 formas diferentes de identificar pessoas ingratas e manter-se longe delas, ou pelo menos o mais longe que você puder. A terceira parte é 10 formas de lidar com a ingratidão alheia. E por último eu vou falar como Jesus Cristo lidou com a ingratidão de 10 leprosos que ele encontrou no caminho e que pediram a cura. Quero dar as boas-vindas para quem está chegando por aqui, dizer para você que essa live class vai ficar salva nos destaques da bio, que a live class sobre gratidão já está salva lá nos destaques da bio também, então você pode ir lá dar uma olhadinha nessa live class junto com quase 100 outros temas que eu abordei. E para começar, a respeito da conceituação da gratidão, na minha colinha eu tenho o seguinte, olha só o que o Google fala. Que ingratidão é o não reconhecimento de esforços, sacrifícios e da bondade alheia. É mais ou menos o que a gente já imagina. É um sentimento doloroso porque quando você faz algo por alguém e essa pessoa não reconhece o que foi feito, é quase como se invalidasse o esforço que você teve. E o pior, as pessoas ingratas, elas têm a tendência de aumentar a exigência delas, independentemente do que você faça, sempre vai parecer pouco. Sempre vai parecer que você precisa fazer mais. E é esse esforço não reconhecido e exigido cada vez mais que vai fazendo com que a gente se sinta tão cansada. É exaustivo. O meu olhar sobre ingratidão é que ela é filha da carência com o orgulho. Uma pessoa carente que encontra uma pessoa orgulhosa e deste encontro nasce a ingratidão. Essa pessoa ingrata que sempre acredita merecer tudo e não reconhecer nada daquilo que é feito por ela, não agradecer nada do que é feito por ela, que quanto mais você entrega, mais essa pessoa exige. Ela pode ser um sentimento, uma atitude silenciosa, não necessariamente seja algo aberto ou agressivo ou que seja percebido. Então, isso piora a sensação da pessoa que está sentindo que o outro foi ingrato, porque você também não consegue comprovar isso. É uma sensação quase que de desmerecimento de si. Porque você percebe que o outro está te desmerecendo, isso é silencioso, você não consegue comprovar, você se esforça ainda mais e acaba se tornando um looping. Base disso, parte disso, é do relacionamento de merda. Eu escrevi o livro Don't Rua de Merda Nunca Mais, que é uma verdadeira vacina contra pessoas e situações abusivas. E o Don't Rua, pessoas de merda, são sempre ingratas. Elas não reconhecem o que é feito por elas exatamente porque elas têm essa sensação de merecimento muito engrandecida. Então elas acham que o mundo está ali para servir elas. E isso acontece porque elas estão presas lá na infância, na época da criança, em que ela ainda não tinha tido a cisão com a mãe, principalmente. Ela acreditava ser um com essa figura materna, com a mãe ou com quem quer que cuidasse ou com quem quer que ela elegesse como figura materna, que às vezes nem necessariamente é a mãe biológica, inclusive, ou a cuidadora. E essa criança, ela entendia ela como uma continuidade do outro. Então, pessoas ingratas, é claro que eventualmente a gente tem alguns comportamentos ingratos e você vai ver que isso é o mais comum do ser humano. Mas pessoas ingratas, elas têm esse comportamento, principalmente se elas forem pessoas de merda, nascido lá na infância, nessa fusão com o outro, de acreditar que o outro é como a mãe dele na infância, que o outro deve algo a ele. Essa ingratidão é muito dolorosa. Então, se você quiser adquirir o Don't Rua de Merda Nunca Mais, o meu 4º livro, é só me chamar no direct para você ter acesso a ele. E também todos os outros livros. Eu tenho aqui a trilogia Paris-Sans-Eiffel, sobre vinhos, viagens e desejo. Mas, apesar de ser um romance que usa um casal como pano de fundo, Paris-Sans-Eiffel, que significa Paris sem Eiffel, pois somos todos Paris em busca da nossa torre,
é uma trilogia que fala sobre o único e verdadeiro amor, o amor próprio. Você concorda comigo? Dá uma refletida a respeito disso. E se você quiser adquirir os livros, como eu disse, é só me chamar no direct. Mais pra frente eu vou falar sobre o Seja um Assunto que Você Domina, o meu 5º livro, e talvez eu dê uma pincelada no Seja um Assunto que Você Transcenda, o livro que eu tô escrevendo agora, o 6º livro. Então essa ingratidão, esse sentimento de ingratidão, essas situações que nos levam à sensação de ingratidão, ela é silenciosa, ela não é aberta, ela não é manifestada de forma aberta. Ela se manifesta no silêncio, no esquecimento do outro de te agradecer, ou então na conveniência de uma pessoa que só te procura quando realmente precisa. E eu tenho certeza que você já passou por muitas situações como essa, em que alguém só lembra da sua existência quando precisa desabafar, quando precisa de ajuda, quando precisa de alguma coisa. E é isso que nos traz a sensação de ingratidão, de sermos buscados, de sermos procurados somente quando não tem outra saída, digamos assim. Essa primeira parte da minha cola que eu tenho aqui, que fala sobre a ingratidão, eu falei então o olhar do Google e o olhar da Miranda sobre a conceituação. E agora, deixa eu só ajeitar minha colinha aqui. Agora eu quero ir para a segunda parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre ingratidão. A primeira parte eu falei da conceituação, o ponto de vista do Google e o olhar da Miranda sobre a ingratidão. E aqui eu quero te mostrar 8 formas de identificar pessoas ingratas e se manter longe delas. A primeira forma que eu coloquei na minha cola é que essas pessoas, elas agem como se você fosse obrigada a ajudar. Não são pessoas que estão comentando uma situação, elas estão abrindo o coração, elas precisam de um abraço, elas precisam só de um ouvido. Não. Elas meio que convocam você a participar daquela situação. E esse é o maior cuidado que a gente tem que ter, porque pessoas ingratas, essa convocação de pessoas ingratas para você ajudar, faz com que você intervenha, com que você participe de situações que não são suas. Muito cuidado com isso, porque já é difícil a gente cuidar da nossa vida, né? A gente tem tanta coisa sempre para cuidar, e quando a gente começa a se misturar com os outros, a se espalhar por aí, a gente se perde de si, a gente se perde do nosso eixo. E esse se perder de si pode ser difícil de ser resgatado depois. O segundo ponto é que essas pessoas têm uma dificuldade imensa de perceber o esforço dos outros. Então, por mais que você faça, por mais que você entregue, por mais que você dê, nunca vai ser suficiente. É como jogar água no deserto, é como você tentar encher um buraco que nunca vai ser preenchido. Porque essa pessoa sempre vai ter uma necessidade maior. Aliás, dado que a ingratidão tem uma vibração, uma frequência muito baixa, ela acaba, e tudo que vem a nós vem através daquilo que a gente vibra, não dos nossos pensamentos ou do que a gente deseja, dos nossos desejos ou sonhos, vem pela vibração. A ingratidão, ela acaba trazendo uma frequência vibracional muito baixa e atraindo situações, pessoas, lugares, tudo que for análogo a essa frequência baixa. É por isso que pessoas ingratas, se você parar para pensar, se você parar para observar, pessoas ingratas sempre estão em situações difíceis. Elas sempre estão precisando da ajuda de alguém, elas sempre estão exigindo essa ajuda e isso acaba afastando muitas pessoas, aumentando esse ciclo de necessidade. Então, se alguém começar a exigir a sua ajuda, ao invés de você perceber que isso está sendo algo orgânico, uma conversa, uma troca em que você só dá e você não recebe, abre o olho. Aciona o merdômetro porque é um comportamento de merda. O terceiro tópico que eu coloquei aqui na minha cola é que essas pessoas, elas invertem a situação. Foi o que eu disse na primeira parte. Elas só procuram você quando elas precisam. Quando elas estão bem, tá tudo certo, tá tudo ótimo. Talvez até ela te cumprimente na rua. Talvez. Mas o fato é que ela realmente só vai pegar o telefone, te ligar, te mandar uma mensagem e ter contato com você quando ela precisar. Depois disso, ou antes disso, são contatos breves. Será que vale a pena, com mais de 8 bilhões de pessoas no mundo, a gente ter perto de nós pessoas que só vêm a nós
quando realmente precisa? Será que é esse tipo de pessoa que a gente quer? Porque parte daquela história de que nós somos a média das pessoas com as quais nós mais convivemos é verdade. As energias acabam tendo troca até que você faça, o que eu falo não seja um assunto que você transcenda, que você faça o bloqueio, a blindagem energética, que independentemente de onde você estiver ou com quem você estiver, essa energia negativa dos outros não vai te atingir. Mas a maioria de nós não sabe fazer isso. Então, enquanto a gente não sabe fazer isso, as energias alheias acabam nos afetando. E essas pessoas, dado que a ingratidão vibra baixo, atrai pessoas e situações e lugares análogos a essa baixa vibração, isso vai ser trazido para a sua vida com muita força. Será que vale a pena? Quando você menos espera, a sua vida está entrando no mesmo looping do que a vida daquela pessoa. Porque você está se perdendo de si, você está olhando tanto para fora, para o único ponto que não importa, que é o de fora, porque nada existe fora. Você está olhando tanto para fora, buscando no outro essa ajuda, que você não faz o mergulho para o único sentido que faz sentido de dentro. Que é exatamente isso que eu falo no Paris Saint-Exupéry. São 3 livros falando desse mergulho. Começando o primeiro livro, essa parte mais sexual, de olhar para fora, de buscar no outro aquilo que nos falta dentro. Paris sem Eiffel, somos todos Paris em busca da nossa torre. Essa necessidade, essa ânsia, esse desejo pelo outro. Bramari significa o mais profundo desejo mesmo, aquele desespero pelo desejo do outro, pela necessidade do outro. Só que essa necessidade, quando ela começa a evoluir, ela nos leva à percepção de que aquela perfeição não é tão perfeita. Que muita coisa precisa se partir para mostrar a essência real. E Meandro, a Desordem do Amor, o 2º livro de Paris Saint-Exupéry, é um livro mais dolorido, é um livro em que aquele desejo todo se transforma numa percepção que você não consegue mais negar. Aquilo que era escuro, que não era, parecia perfeito, mas não era tão claro, que era difícil de enxergar, se torna absolutamente claro, nítido e partido. Esse caminho todo nos leva a Sansara, os ciclos da evolução. Enquanto a gente não evoluir, nós estamos presos na roda de Sansara, tentando buscar o sentido sem encontrar, porque nós estamos ainda olhando para fora. A partir do momento em que você olha para dentro, você se torna pronta para de fato vivenciar a vida. Aliás, tem uma frase do Marco Aurélio, um dos grandes estoicos que existe. Eu falo muito de filosofia no Paris Saint-Exupéry e cito o estoicismo. Se você não conhece o estoicismo, pesquisa a respeito, porque ter um comportamento estoico perante a vida pode salvar a sua vida, das pessoas que estão perto de você, e fazer com que você tenha uma existência mais plena. E Marco Aurélio, um dos grandes estoicos que já existiu, diz assim: então você nasceu para viver bem, em vez de fazer as coisas aqui e vivenciá-las aqui. Não é infantil a gente acreditar que este plano, que essa nossa existência, ela é criada para uma felicidade plena ao invés de uma evolução? E deixa eu te dizer, caro animalzinho irracional, a evolução dói. Você sabe disso. Crescer dói. Crescer machuca. Principalmente enquanto a gente ainda está preso à roda de Sansara. Por quê? A dor é o maior grito, é o último grito da nossa consciência para mostrar aquilo que ela já tentou mostrar de outras formas. Que ela já tentou nos mostrar de várias formas que não eram necessárias à dor. É quando você insiste naquele relacionamento até que não suporte mais de tanta dor. É quando você não se cuida, você não cuida da sua saúde até que aparece a dor e você tem que encarar isso de frente. Se você parar para pensar, se você fizer a pergunta correta, aliás, Perguntas Certas é uma live class que já está salva também lá nos destaques da bio, dá uma olhada. Se você fizer a pergunta certa de por que a dor existe, você vai perceber que é a nossa insistência, a nossa recorrência de situações que já deveriam ter sido assimiladas, entendidas, compreendidas, integradas e deixadas para lá, talvez, ficando só, pura e simplesmente, o nosso aprendizado. Não é? Então, nessa segunda parte da live class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, eu falei como você
identifica alguns pontos de como identificar as pessoas ingratas e se manter longe delas. Elas agem como se você fosse obrigada a ajudar. Elas têm dificuldade em perceber o esforço alheio. Elas invertem a situação. Você só me procura quando você precisa. Isso é gaslighting. O gaslighting é inverter uma situação. É você usar todos os argumentos, as ferramentas possíveis para confundir a outra pessoa. Essa ferramenta é uma ferramenta de merda usada pelo Dom Juan. Gaslighting. Se você não conhece ainda, já se falou tanto, se fala tanto de gaslighting, dê uma pesquisada a respeito. É quando o outro inverte, faz uma inversão de situação e te confunde, dizendo que, ao invés de ele, que é uma pessoa extremamente ingrata, te procurar só quando precisa, ele diz que é você que faz esse movimento. Essa inversão de situação é um comportamento clássico de pessoas de merda. Então, quando isso acontecer, liga o merdômetro. Fica alerta. O quarto ponto que eu coloquei aqui na minha cola são as pessoas manipulativas. As ingratas são extremamente manipulativas e elas manipulam para tirar proveito daquela situação. Para elas sugarem tudo que elas têm de você e depois descarta até que elas precisem, deixa lá. Talvez ela faça um pequeno gerenciamento desse relacionamento para não ficar tão na cara e talvez ela nem se importe mais. Dependendo do seu nível de dependência emocional, ela vai lá, ela entende que se ela se afastar demais, ela vai ter perda desse relacionamento, então ela vai lá, dá uma gerenciada e sai. Já ouviu isso? Comportamento tipo, oi sumida, pura ingratidão. O quinto ponto é que elas agem com frieza muitas vezes. E em algumas vezes pode chegar até a hostilidade. Principalmente se você impor limites. Todas as vezes que você impor limites com algumas pessoas e você perceber que esse limite trouxe um comportamento não de não entendimento, você pode ficar meio confusa quando a outra pessoa impôs um limite que você não estava acostumado, que aquilo não estava combinado, que você não tinha percebido que era um limite. Então isso te confunde um pouco, mas se você for uma pessoa funcional, você vai aceitar, vai entender, talvez fique um pouco chateada no início, mas vai compreender, vai levar e tudo mais. Agora, se você é uma pessoa de merda, a partir do primeiro limite que é imposto, ou se a pessoa com a qual você está lidando, a partir do primeiro limite que é imposto, isso já vira uma verdadeira tirania, motivo para verdadeiras tiranias. Então, por isso que a gente tem que cuidar desses relacionamentos e por isso que o Dom Juan de merda nunca mais é tão importante, porque o abuso, esses comportamentos de merda, eles permeiam a nossa sociedade o tempo todo. Agora, se você ler esse livro, se você se vacinar contra pessoas em situações abusivas, eu vou te dizer uma coisa, prepare-se para fazer uma verdadeira varredura nas pessoas e situações da sua vida, porque você não vai mais aceitar tudo. Porque aquilo que é visto, como eu coloco na capa do livro, não pode mais ser desvisto. E quando você vê o abuso e você liga o merdômetro, você se vacina de verdade, você percebe comportamentos abusivos de longe. De pessoas que você ama, de pessoas que você tem algum contato, de pessoas que você tem muito contato, de pessoas que vão permanecer na sua vida. Por exemplo, o pai dos seus filhos, do qual você talvez até tenha se separado, que é um Dom Juan de merda, mas que você precisa dar continuidade a esse relacionamento, não mais como casal, mas como pais daqueles filhos. Se você precisar continuar tendo contato com pai, mãe ou tudo mais, mas aqui um aviso. Nós não somos obrigados a manter relacionamentos familiares só por conta, pela questão consanguínea, tá? Então para com isso. Ah, mas a minha mãe é uma narcisista e eu preciso continuar com ela, cuidando dela porque ela é minha mãe. Os filhos não têm necessidade de cuidar dos pais. Porque toda vez que um filho cuida de um pai, principalmente se um pai for funcional, um pai ou uma mãe for funcional, ele tá ficando maior que esse pai e essa mãe. E enfraquece esse pai e essa mãe. E a força nossa vem dos nossos pais. Estejam vivos ou não, se dê você com eles ou não. O dinheiro e o sucesso, a saúde e a felicidade vêm da nossa ancestralidade. E a primeira ancestralidade que não tá diluída é pai e mãe. Então não é necessário que você se dê com ele, que você aceite tudo que essas pessoas fazem. Mas é necessário que você entenda que essas pessoas foram escolhidas em algum momento, por algum motivo, para serem seus pais, suas mães, e sua mãe, seu pai e sua mãe. E caso você não acredite nisso, não tem problema. Eles te deram o maior bem que você tem, a sua vida. E sabe como que a gente honra pai e mãe de verdade? Tomando conta das nossas vidas.
sendo felizes. Quer ver você chegar na casa da sua mãe, se você tem uma mãe funcional, você chegar na casa da sua mãe e você contar uma grande vitória sua, um caminho que você deu um passo grande, uma coisa, uma conquista. A alegria que ela sente, que ele sente, que seu pai sente. Essa é a grande força. Significa que aquilo, o maior bem que ele te deu, ela te deu, que é a vida, você tá realmente tomando conta. Então não é tomar conta dos pais, não é enfraquecer o sistema. É claro que se os pais estiverem absolutamente dependentes, já não forem mais funcionais, já não conseguirem cuidar de si, aí os filhos podem intervir. Caso contrário, cada um na sua casa, preferencialmente, cada um cuidando da sua vida. Outro ponto que eu coloquei aqui, que eu já falei, que é pessoas ingratas não entendem limites claros. Elas não entendem. Então, muitas vezes nós não sabemos comunicar os nossos limites, porque na maioria dos casos nós não sabemos o nosso limite. Você sabe de fato qual é o seu limite? Você entende até onde o outro pode ir? Porque se você não entende isso, como é que você quer exigir que o outro entenda? Diga para mim, caro animalzinho irracional. E por que eu chamo de animalzinho irracional? Porque não seja um assunto que você domina, eu explico o quanto nós acreditamos ser racionais, mas apenas 7% do nosso cérebro serve para a racionalidade e única e simplesmente para colocar em palavras aquilo que nós sentimos, ou seja, mesmo a razão é subserviente às emoções. Nós somos seres, primeiro, instintivos e irracionais, emocionais e só depois racionais, e só 7%. Por isso eu chamo de animalzinho irracional, ao qual, claro, aos quais eu me incluo. Então, essa imposição de limites, ela precisa começar em você entender os seus limites. Em você entender o que de fato é um limite para você e você ter a coragem de comunicar. E aqui não tem outra palavra. Para impormos os nossos limites exige coragem. Numa sociedade em que é uma educação social, você se martirizar, você se anular, você esquecer de si para servir a essa educação social. Não é você ser mal educado com ninguém, não é você ser grosseiro com ninguém, não precisa disso. Você pode ser a pessoa mais elegante que já pisou sobre esse planetinha azul e ainda assim ser uma pessoa que consegue e é capaz de impor limites claros. Aliás, todas as vezes que você precisar impor os seus limites de uma forma mais contundente e agressiva, só tem um significado. Significa que quando você deveria de fato ter imposto o limite, você não impôs. Você perdeu o momento certo de impor os seus limites. Então esses limites não ficaram claros e a pessoa foi indo até que chegou um momento em que a energia de imposição de limites teve que ser muito densa, muito poderosa, agressiva. Ah, mas o fulano não entende. Pode ser. Mas será que não é uma comunicação que não está sendo clara partindo de você? Porque a vida não nos serve. Não serve a nós. A vida não é um concierge celestial. A vida parte de nós. Tudo parte de nós. Nós sentimos, eu sinto a respeito, eu penso a respeito. O que o outro faz é basicamente irrelevante. Aliás, o outro é irrelevante. E esse é o grande conflito da humanidade. O outro é irrelevante, porque o único sentido que faz sentido é o de dentro, mas você não existe sem que o outro exista. Então esse é um grande conflito nosso. Quando você entende como impor limites, quando você impõe limites no momento certo, você não precisa ser deselegante. E como identificar a linha desse limite, da imposição do limite, o momento, é inteligência emocional. É entender quais são os seus limites, o que para você é possível de ser transpassado, o que para você é inegociável. A partir daqui eu não jogo. Esse jogo eu não jogo. Quando o outro, porque é uma dança, né? O relacionamento entre as pessoas é meio que uma dança. Então, a gente está se aproximando, a gente está se conhecendo, seja amizade, seja lá o que for, porque mesmo pai e mãe também são apresentados aos filhos, pior ainda, porque nem os escolheram. São apresentados aos filhos no momento que essa criança nasce. Toma, ame, cuide,
E, se possível, faça algo decente disso. Então, a gente se conhece. Nesse momento de conhecer, existe um alinhamento de expectativas. E esse alinhamento de expectativas, ele precisa ser claro. Só que o que o ser humano faz? Primeiro, apresenta ao outro a sua carência, uma versão sua que é insustentável a longo prazo. Então, são duas carências se apresentando. E depois, essa dificuldade de falar de forma clara, de forma adulta, porque somos todos crianças num grande jardim de infância. Nós não entendemos o que faz uma pessoa adulta de verdade. Não é a idade, não é a cognição, não é o dinheiro. É a inteligência emocional. Porque o que é a sabedoria se não uma quantidade imensa de inteligência emocional sendo colocada em prática? Porque se fora isso, seria só conhecimento. E o conhecimento sem a prática é irrelevante. Foi por isso que eu montei o método Livebook aplicado, ou seja, um assunto que você domina. Porque o método Livebook coloca as quase 100 ferramentas de inteligência emocional, estado pleno de presença e o que eu chamei de inteligência sedutora em prática na sua vida. Porque senão é só obesidade mental. Você sabe demais, você entende demais, você busca demais, conhecimento está literalmente na palma da nossa mão. Nessa telinha que eu tô falando com vocês, tem todo o conhecimento do mundo. Todo o conhecimento do mundo está nos nossos celulares, na palma da nossa mão. Em questão de segundos você busca, milésimos de segundos você busca qualquer informação. Agora, saber qual informação é relevante, quais são as perguntas certas. Lembrando que perguntas certas é uma live class já salva, já falei. E para te levar às respostas certas e conseguir utilizar, fazer com que essas respostas certas sejam úteis na sua vida, faz com que você seja um assunto que você domina. Não que os outros dominam. Não que os outros acham que sabem mais de você e dizem quem você é para você. Ah, fulana, você devia fazer isso, você devia agir assim, você devia fazer aquilo. Mas quem é você na fila do pão para saber de mim? Se eu sou um assunto que eu domino esse assunto. E todos os assuntos que sou eu. Entende a importância de ler esse livro? Exatamente, porque é esse livro que vai fazer com que você entenda os seus limites, algo que eu vou colocar aqui também, que são os seus valores inegociáveis, por conta da sua alta inteligência emocional, da sua capacidade de manter-se no momento presente e da sua evolução disso tudo na inteligência sedutora, que é você ser de verdade, é você ser integral. Esses dias uma pessoa muito querida disse pra mim: Miranda, eu assisto todas as suas live classes. E quando você fala de um lugar de poder muito grande. Por que isso acontece? Porque quando eu tô falando com vocês aqui, eu não estou falando algo que não exista dentro de mim. Eu estou transbordando aquilo que é real em mim. E quando a gente transborda o que é real em nós, primeiro que tem que ser um assunto que a gente domina para ser isso, né? Para fazer isso. Dominar todos os assuntos que somos nós. Ou pelo menos estar no caminho do domínio. Compreendendo que tanta coisa não se domina. Tem muita coisa sobre mim que eu não conheço ainda. E tem muita coisa sobre as Mirandas que vão se apresentando a mim que eu também não conheço. Que eu ainda desconheço. E é tão gostoso se entregar para isso. É tão assustador e ao mesmo tempo também tão doloroso. Mas é essa experiência humana nesse planetinha desprezível. Esse é o ponto. Nós viemos para cá para experienciar. Só que diferente daquelas experiências de compra, de necessidade de comida, de buscar, de comer, de experienciar os 5 sentidos, esses sentidos tão básicos do ser humano, é experienciar a vida, a existência. E isso só acontece se você conseguir de fato se manter no momento presente. Para você explorar e gerenciar a sua inteligência emocional e dentro disso transbordar a sua verdade. E quando você transborda a sua verdade, você convence mais. Você mostra mais. Você alinha os limites claros. Você alinha os seus valores negociáveis. Depois que eu comecei a entender, quanto mais eu entendo isso, na verdade, menos agressiva eu passei a ser com as pessoas. E dado que eu tenho uma energia masculina que é fácil de se perder e buscar ela, ou seja, a energia feminina, ela é mais passiva, ela é mais tranquila. Eu tenho uma energia masculina, quando eu menos espero, a coisa está atropelando todo mundo. Então é muito fácil isso. Dado que eu tenho essa energia mais forte dentro de mim, é fácil eu me perder. E é fácil eu fazer com que o outro se perca também. Eu vejo como um elástico que vai esticando, esticando, até perder a elasticidade e virar uma corda. E aí estamos presos.
Perfeita analogia. Perfeita analogia. O limite é isso, você vai forçando tanto que chega uma hora que não tem mais elasticidade, certo? Se torna algo que não volta e não vai mais. Se torna realmente uma corda. Perfeita analogia. Só que o ponto é esse. Quando que a coisa estica onde você já não quer mais que estique? E talvez, como eu disse, primeiro a gente tem uma dificuldade imensa de entender esse ponto, porque a gente não entende os nossos limites. E o segundo é uma dificuldade imensa de comunicar esses limites. Porque o outro vai achar que você é grosseira, porque o outro vai achar que você tá desmerecendo o que ele fez, porque o outro, e a gente fica soterrado num monte de achismo daquilo que é do outro. E quem somos nós no meio disso tudo? Outro ponto de pessoas, para identificar pessoas ingratas, além de todos esses que eu já falei, o 7º é não respeitar os valores negociáveis, que tá ali muito juntinho. Eu falei junto com não entende limites. Eles não respeitam seus valores. Então, por mais que você comunique, por mais que você entenda, primeiro, né? Entender os seus limites e os seus valores inegociáveis, esclarecer eles de verdade mesmo. Os valores inegociáveis, principalmente, você consegue fazer uma lista. Liste quais são os seus 5 valores negociáveis. E mantenha essa lista sendo alimentada o tempo todo. Porque a gente vai mudando. Tem coisas que não mudam. Eu, Miranda, honestidade pra mim. Se não tá na mesa, tô fora. De verdade. Não é uma falácia. Não é uma coisa que, porque todo mundo quer. Tem muita gente que eu amo. Tem muita gente que fala em honestidade, mas que não pratica isso de verdade. A partir do momento em que a desonestidade sentou na mesa, eu me levanto. E olha que eu já me levantei de mesas que eu queria muito ter ficado. Que eu queria desesperadamente, com todas as minhas forças, desculpa, Newton, a soma de todas as forças é nula. Mas eu queria muito ter permanecido naquela mesa. Só que quando a desonestidade sentou do lado, primeiro eu me senti desconfortável, depois eu comecei a não conseguir mais respirar. E aí eu tive que levantar. E o pior, para resolver a coisa eu tive que virar a mesa. E eu paguei o preço. Isso é um valor inegociável, não se negocia. Você até tenta, porque você tá ali olhando a situação quando está sendo colocado em xeque um valor negociável seu, você está naquela situação e você até tenta ver se tem algum ponto que você está entendendo errado, que não está sendo assim, que está sendo diferente, porque a gente não quer ser injusto. Pessoas funcionais não querem ser injustas. Elas não querem cometer algum erro, certo? Só que ontem eu vi um filme, pela 1000ª vez, e me chamou a atenção uma cena que não tinha me chamado a atenção ainda. E por isso é bom de assistir ou de ver, visitar os mesmos conhecimentos mais de uma vez. O filme é um romance, PS Eu Te Amo, o nome. E ela diz assim, eu não quero errar com você. Porque os meus pais disseram que... A minha mãe disse que você não era a pessoa certa pra mim, eu não quero... E eles são casados há muito tempo. E eu não quero errar com você. Eu não quero cometer erros. E aí eles estão se beijando numa cena linda. E ele diz assim, então você nasceu na raça errada. Você deveria ter sido um pato. Porque a gente vai cometer erros. Mas quando você tá num lugar em que tá sido colocado em xeque ou seus limites claros, ou seus valores inegociáveis, primeiro você tenta entender, aí você tenta contemporizar, passar pano. Infelizmente a gente tem essa funcionalidade de insistir. E aí você percebe que não dá mais. Eu tenho certeza que você já chegou em situações, se você tem valores negociáveis claros para você, eles estão, se você não sabe ainda, eles estão naquilo que você diz, eu não quero mais. Quando eu lancei o Dom Rô de Merda, muitas mulheres abusadas vinham até o meu Instagram e diziam, Miranda, não consigo sair desse relacionamento, não consigo sair disso. Eu dizia, olha, eu não vou dar a resposta que você quer. Eu vou dar uma resposta que vai piorar a tua situação. Que é quando doer o suficiente pra você sair, você sai. Mas como é que eu vou sair? Os meus filhos vão passar fome, ele disse que ia matar todo mundo, não sei o que lá. Não interessa. Quando doer de verdade, você sai. E aí eu pensei, meu Deus, será que eu tô sendo injusta de falar isso?
Até que várias mulheres começaram a me dizer: Miranda, eu preferia estar morta. E se fosse o preço de toda a família passar por isso, eu passaria. Eu não quero mais esse relacionamento. Eu não quero mais esse homem pintado de ouro na minha frente. Então, quando a dor for o suficiente, a gente sai. Só que tem pessoas que têm um limite de dor muito alto. Por quê? Porque foram acostumadas, foram ensinadas de que o amor tá do lado do abuso. São aquelas pessoas que passam anos e anos do lado de uma pessoa abusiva, tentando resgatar um love bombing, um momento poderoso e maravilhoso naquele relacionamento, sem conseguir. Só quem já passou, eu falo isso em todas as live classes. Só quem já passou por um love bombing bem feito sabe a desgraça que é. Porque é a melhor coisa do mundo. Você é tratada do jeito que você merece ser tratada. E quando você é tratada do jeito que você merece ser tratada, você quer resgatar isso. Só que isso não é real. Isso é só para promover o abuso lá na frente. Só para te manter presa a esse relacionamento. Nessa ânsia de que um dia melhore. Então essas mulheres, quando eu lancei o Dom Juan de Merda, que me disseram eu preferia a morte do que continuar com ele, essas mulheres me mostraram que de verdade, quando a dor é suficiente, a gente sai. E é o limite de dor. Então, nessa mesa que eu falo, todas as mesas que eu sentei, que a desonestidade ou outros valores negociáveis meus sentaram junto na mesa, eu só tô sentindo cheiro de merda. Será que é real esse cheiro ou eu tô louca? Será que é daqui? Será que foi uma lufada de vento que veio de um outro lugar? Opa! É daqui mesmo? Viramos a mesa. Não tenho problema nenhum nisso. Não quero. Prefiro que não seja feito. Vai pagar pra ver. Literalmente. Então, pessoas ingratas, elas não entendem os limites seus, elas não respeitam seus valores negociáveis e elas usam a verdade para manipular. Veja, todos os 8 comportamentos que eu falei de pessoas ingratas são comportamentos de pessoas de merda. Podemos ter, eventualmente, algum desses comportamentos? Podemos. Eu, quando escrevi o Dom Juan de Merda, nunca mais, eu percebi vários comportamentos de merda em mim. Em momentos diferentes e não de propósito. Porque isso é o que diferencia uma pessoa de merda de verdade. Que tem sobrenome de merda. Ao invés de ser de Almeida, é de merda. Entendeu? É só uma analogia. O da Silva, para não ser tão personificado. Todos esses comportamentos são comportamentos de pessoas de merda. Podemos ter um ou outro? Podemos. Eu vi alguns meus enquanto eu estava escrevendo o Dom Juan. Eu vi alguns da minha família, de pessoas que eu amo demais. Mas não é sempre e não é de propósito. Porque o Dom Juan vai fazer isso sempre, ele só deixa esse comportamento de lado enquanto ele tá fazendo love bombing ou o hoovering. O hoovering é, me afastei de você, disse que não quero mais, preciso pensar, linda, e sumiu. E de repente ele volta com o hoovering, que é te trazer de volta para o abuso. Lembre-se, uma pessoa abusiva precisa de pouco tempo para que você volte para o abuso. Então, não dê margem para erro. Ah, mas ele me chamou no Instagram. Já nem pergunta, não tenta se defender, mas ele me xingou. Não tenta se defender. Pra quê? Se for um psicopata, estudos provam que você precisa de 3 minutos. Um psicopata precisa de 3 minutos de conversa com você apenas para te trazer de volta para o abuso. O narcisista demora um pouquinho mais, porque o narcisista é só mais uma anta nesse mundo, né? Ele é burro pra caramba, ele só é um monkey see, monkey do. Ele aprendeu um determinado padrão de comportamento de merda e ele sai repetindo isso com todo mundo. Como as pessoas têm muita dependência emocional, como as pessoas têm os seus tendões de Aquiles, elas caem nesse papinho. Até lerem o meu livro. Depois disso, como o livro diz, nunca mais. Você sente o cheiro de merda de longe. Se você já tem o livro, leia mais de uma vez. Ele não é uma vacina de dose única, ele é uma vacina de recorrência. Precisa ser vacinado consequentemente. Inclusive, consequentemente não. Ai, meu Deus, eu esqueci o advérbio. Enfim, você entendeu. Concomitantemente. Pode ser, talvez. Whatever. Você precisa ler mais, inclusive tem algumas leitoras minhas que às vezes a Miranda mesmo tendo o livro do teu livro, eu acabei caindo no papo do Dom Juan. Eu disse, claro, porque isso não está totalmente curado dentro de você ainda.
Ah, mas a gente não precisa ser curado. Precisa. Nós somos todos doentes. Nesse planetinha aqui, minha filha, tá todo mundo doente. Uns mais, outros menos, é tudo tudo a mesma laia. Não pense nisso, não. Ah, mas o fulano é inteligente, o fulano é espiritualizado, o fulano é rico. Passa a régua e bota todo mundo no mesmo saco. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos curado, um pouco mais doente, um pouco menos doente. Mas todo mundo doente. Então, as pessoas, o último ponto que eu coloquei aqui é que as pessoas ingratas, elas usam a verdade para manipular. E essa é a melhor forma de mentir e de confundir, de colocar o gaslight, quando você mistura a verdade com a mentira. Por quê? Porque uma mentira sozinha, ela é facilmente identificável. Você sente o cheiro de merda, é fácil de identificar. Agora, quando as pessoas colocam um pouco, uma pitada ou um pouquinho mais de verdade junto com a mentira, fica difícil. É aquela pessoa que diz assim, você criou a expectativa. Não, eu não criei expectativa em você. E você pensa, pior é que eu criei expectativa. E claro que criou, porque todos nós vamos criar expectativa. Ainda que eu diga o tempo todo que expectativa e suposição sejam a duplinha destruidora dos milagres. Você precisa catar como se fosse isso, porque ela cresce o tempo todo. Você precisa cortar como corta a sua unha, porque ela cresce o tempo todo. É como custo e despesa em uma empresa. Cresce o tempo todo, então você precisa estar em cima das suas expectativas e das suas suposições para cortar elas, porque você sempre vai criar expectativa e suposição. Só você precisa gerenciar isso. O quanto você está criando disso tudo. E esse é o ponto. Quando a pessoa ingrata, a pessoa abusiva, te fala, você criou expectativa, você diz, pior que eu criei mesmo. Então tem verdade nisso. Mas aqui eu quero colocar 2 pontos. O primeiro deles, sim, expectativa e suposição é a duplinha matadora de milagres. Quanto mais você gera expectativa, quanto mais você supõe do outro, menos verdade tem dentro disso. Então a verdade é um negocinho assim e você vai colocando expectativa, suposição, até fazer um negócio gigante em que você não encontra mais a verdade. E aí o Dom Juan, ou a pessoa ingrata, vem e usa aquele pinguinho de verdade dentro de um monte de mentira. Fica fácil manipular, fica fácil fazer o gaslight, fica fácil abusar dessa forma. A pessoa tá entregue para abuso. Então esse é o primeiro ponto. Sim, expectativa e suposição é a duplinha matadora de milagre. Mas o segundo ponto é esperar o mínimo. Não é gerar expectativa. Então você não tem que gerenciar a sua expectativa, essa suposição partindo do outro. A vida parte de você, não do outro. Você precisa gerenciar isso dentro de si. As suas expectativas. Comunicar de forma clara as suas expectativas. E fazer isso é muito difícil porque a gente está o tempo todo priorizando o bem-estar do outro, mesmo que isso destrua o nosso bem-estar. Que sociedadezinha de merda abusiva que nós criamos, não? E a sociedade alimenta isso. Pessoas que você ama, pessoas que você confia, que chegam pra você e dizem assim, ai, mas você é muito intransigente. Ah, então agora, assim, exigir um mínimo de respeito e educação é ser intransigente. Ah, mas você deveria ser mais condescendente. Ah, então agora o normal é passar pano pra Dom Juan de merda. Pra comportamento claramente abusivo. E aí você se torna intransigente, a louca, a maluca, a que fala, a mal educada, mesmo que você não seja mal educada. Mesmo que a única coisa que você esteja fazendo é se priorizando, impondo seus limites, entendendo seus valores negociáveis e comunicando isso. Porque, infelizmente, a nossa sociedade ainda prioriza os bonzinhos, os que se fazem de bonzinhos, né? Os que se fazem de bonzinhos e aqueles que são bonzinhos mesmo, que são os boca aberta, que ficam... Aquela história, né? Todo dia sai um trouxa e um sem vergonha na rua. E aí a pergunta que eu faço, que é uma pergunta certa, que é a pergunta que deveria ser feita, não é se você quer ser o trouxa ou se você quer ser o sem vergonha. Como é que você vai criar algo à parte disso? Porque ser o trouxa não é bom, mas ser o sem vergonha também não é. Aquele que passa a perna não é legal.
Aquele que é passado a perna também não é. Como é que a gente cria uma realidade diferente? Escolhendo as pessoas que ficam perto de nós enquanto a gente não souber blindar a nossa energia. Porque o seu lugar, o lugar que você está e as pessoas com as quais você mais convive, eles só são determinantes de você, do seu comportamento, dos seus resultados de vida, enquanto você não blinda sua energia, que é algo que eu vou ensinar no Seja um Assunto que você transcenda. Então, cuidado com a sua expectativa e suposição, mas tenha em mente que esperar o mínimo não é gerar expectativa. E esperar o mínimo do quê? De educação, de bom senso, de respeito, de valorização. E se por acaso essa pessoa não fizer nada disso, afaste-se. Não dê margem, não é necessário. Você tem todo o aval divino de si mesma, da sua vida, das suas experiências, da sua sabedoria, para se afastar de pessoas abusivas, de pessoas ingratas. Então, nessa segunda parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, eu falei sobre como 8 formas de como você identificar pessoas ingratas e se afastar delas. Entende? Se a gente conseguir colocar essas 8 dicas simples, que você já sabe, eu não falei nenhuma novidade absurda aqui, mas se a gente conseguir colocar essas 5 dicas simples de fato na nossa vida, você nunca vai precisar ser mal educada para impor limites, para mostrar os seus valores negociáveis. Esses dias uma pessoa estava dizendo, mas fulana pediu dinheiro de novo pra mim, não sei o que lá, não sei como falar que não. Eu disse, pois é, você não sabe como falar que não. Por que essa pessoa tem quase mais contato comigo? Por que não pediu pra mim? Porque essa pessoa sabe a forma como eu gerencio as minhas coisas. Mas é egoísmo. Não é egoísmo. Na hora que eu precisar, possivelmente eu só tenha eu pra contar. Porque essa é a realidade. Tira esse véu infantil de que as pessoas estão aí, que são suas amigas e que elas vão te ajudar e que no momento que você precisar, pode ser. Mas você vai pagar pra ver? Só quem já passou por uma situação difícil, e você já passou por situações difíceis na sua vida, percebeu que as pessoas com as quais você contava talvez foram exatamente as que não te ajudaram. Não do jeito que você imaginava. Porque a expectativa não estava alinhada. Até onde o outro vai por você? Então isso é uma ingratidão dele? Ou é uma expectativa irreal sua? Aqui a gente também precisa trazer a nossa responsabilidade a respeito disso. Porque às vezes a gente também está exigindo do outro mais do que o que ele tem para dar. Mais do que aquilo que ele é de verdade. E essa é a terceira parte da Live Class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, em que eu vou falar para você 10 formas de lidar com pessoas ingratas. Eu já falei nas partes anteriores a conceituação, a primeira parte foi a conceituação do que é ingratidão, tanto pelo Google, pelas pesquisas feitas, quanto pelo olhar da Miranda, o que eu penso sobre ingratidão. A segunda parte foi como pessoas ingratas agem e como que você pode identificar essa atitude ingrata para você se afastar. Porque pessoas ingratas vibram numa vibração baixa demais. E essa vibração baixa, dado que a gente atrai aquilo que a gente vibra e não o que a gente sonha, o que a gente deseja, o que a gente pensa, essa vibração baixa da ingratidão vai atrair mais situações análogas a essa vibração. Mais ingratidão, mais pessoas em vibrações baixas, mais situações de vibração baixa. E aquilo vai alimentando. Então é um bolo de vibração baixa que você aceita que entre na sua vida. Vale a pena? Não aceite pessoas ingratas na sua vida e também não seja a pessoa ingrata. Entenda o alinhamento que é feito com você daquilo que está na mesa para ser trocado. Está na mesa e os limites os quais você não ultrapassa. Só que o limite que você não ultrapassa, quem tem que impor é você. Não é o outro que vai ter que entender. O outro é o outro. Se ele entender, muito que bem. Seja bem-vindo, acesso concedido. Se ele não entender, acesso negado. Você é um Dom Juan de merda e, portanto,
é nunca mais. Entendeu? O primeiro ponto que eu falei aqui da minha colinha sobre as formas de lidar com pessoas ingratas é desapegue. É exatamente isso. Se você for uma pessoa que vibra naquilo que eu acredito para minha vida, se você tiver valores inegociáveis próximos aos meus, não precisa ser exatamente igual, porque essa diferença também vai fazer com que você cresça. Talvez uma pessoa que tenha um valor diferente do seu seja um valor que você vai agregar aos seus em algum momento, que você vai modelar, que você vai ajustar. Por isso que valores negociáveis é um assunto, é um tema seu que você precisa estar o tempo todo visitando. Para você ser um assunto que você domina. Você precisa dominar o assunto dos seus valores negociáveis. Então essa troca, esses valores negociáveis diferentes, eles são positivos também. Você consegue temperar isso, entender isso. E ajustar para você gerenciar isso. Então, se a pessoa for uma pessoa que tenha valores inegociáveis parecidos com os seus, que tenha limites claros parecidos com os seus, que entenda os limites claros que você impõe, que respeite esses limites, que entenda até onde você consegue ir, o quanto você consegue correr ao lado, o quanto você consegue fazer. E se isso for importante e interessante para os dois, ótimo, acesso concedido. Pode sentar aqui do meu ladinho. Agora, se isso não for importante para os dois, se isso não tiver alinhado para ambos, tchau para você. E principalmente se você fizer algo por alguém, para com essa mania de ter barganha emocional. Isso é a criança que faz. Mamãe, você me ama, você não me ama mais, e se eu fizer, você vai me amar mais. Isso é a criança que faz, que precisa da validação externa. Seja adulta, cresça. Se você fizer algo por alguém e essa pessoa não te der o que você imaginava em troca, aproveite isso para crescer, para ver se isso se é ingratidão mesmo do outro, se essa pessoa que é ingrata você não quer mais, se é só um desalinho, se é uma não percepção sua, uma expectativa muito alta sua. Entenda quais são os aspectos desse relacionamento, não personalizando, não personificando em relação às pessoas, mas olhando para a evolução, que é o objetivo do relacionamento no ser humano. É a gente evoluir. E se você pensar que o objetivo do relacionamento no ser humano é a evolução, mesmo uma pessoa de merda, um Dom Juan, vai te ajudar nisso. Porque se você encontrou um Dom Juan de merda na sua vida, você leu o meu livro e você conseguiu sair desse relacionamento, e você conseguiu fortalecer, você conseguiu ir para o mergulho no único sentido que faz sentido, você trabalhou a sua inteligência emocional, você trabalhou as suas expectativas de si, você conseguiu criar por conta desse relacionamento os seus limites claros, aquilo que você não vai mais fazer nos próximos relacionamentos. Você conseguiu entender os seus valores inegociáveis, porque você entende aquilo que você não negocia mais por conta desse relacionamento. Caramba, esse relacionamento foi de um sucesso absoluto. Doeu? Bem-vindo à vida real, cara criança, cara animalzinho irracional. Você cresceu. Doeu. Mas você evoluiu, você tem limites claros que antes você não tinha, você tem valores negociáveis que antes você não tinha, não eram claros pra você. Não é que você não tinha, você tinha. Só não tinha isso claro pra você ainda. Lembre-se, os limites claros e os valores negociáveis estão naquelas situações difíceis em que você tá, que são derradeiras, que você olha e você diz, agora é dá ou desce, agora não tem mais jeito. O que eu faço aqui? Esse jogo eu não jogo mais, eu vou levantar, vou sair, deu. E se precisar, eu viro a mesa também. Ninguém mais joga. Pego a minha bola e vou-me embora. E quero ver quem é que vai dizer que não. Isso é um valor. Olha só o inegociável. É tão inegociável que a energia chega a mudar. Então para com essa barganha emocional de exigir que o outro seja grato pra você. Vai lá e assiste a live class sobre gratidão, criatura. Quem tem que ser grato é você. Para de buscar no outro. Essa última parte da live, eu deixei por último essa parte da live class exatamente pra gente trazer a nossa responsabilidade. Ou seja, eu até ensinei pra você o olhar da Miranda sobre gratidão, sobre ingratidão, a parte da conceituação. Eu falei como identificar pessoas ingratas, mas agora a gente vai trazer a responsabilidade pra nós. Onde nós estamos sendo ingratos? Porque é fácil a gente dizer que o outro foi, que o outro fez, que o outro. Para de olhar o rabo do outro. Olha para o seu. O único sentido que faz sentido é o de dentro. Enquanto você estiver olhando para fora, enquanto você estiver olhando para o outro, enquanto você estiver responsabilizando. Sabe por que a gente foge disso como o diabo da cruz? Porque dói. Agora o detalhe é o seguinte, o outro também foge, tá?
Então quem é você para dizer que o outro está fugindo de dentro se você também está fazendo o mesmo movimento? Para com essa barganha emocional. O segundo ponto é gerencia suas expectativas. E esse é um ponto interessante. Gerenciar as expectativas, sim, é não esperar tanto do outro, mas tem duas outras expectativas que eu quero que você gerencie a partir de hoje. As expectativas de si. Não espere tanto de si, não cobre tanto de si. Não seja também uma Gabriela da vida, né? Eu nasci assim, vou morrer assim e dane-se o mundo. Não é isso, mas é você evoluir, mas ser respeitosa com a sua evolução. Ser carinhosa com a sua evolução. E também não espere tanto de Deus. Que a gente coloca tudo, né? Ah, ele vai fazer, ele vai acontecer, ele vai... Cara, pode até fazer e acontecer. Eu acredito que faça e aconteça, mas sempre vai ser através daquilo que você precisa aprender nesse momento. E se aquilo que você precisar aprender nesse momento tiver dor? Daí não foi de Deus? Como é que funciona? Olha o conflito. Olha o conflito, o entendimento. De Deus é só o que é bom? Até onde isso é real? Até onde isso é sustentável? Onde separa Deus, o que acontece que é intervenção divina daquilo que é livre-arbítrio nosso? Então gerencie as suas expectativas não esperando tanto de si, nem dos outros, nem de Deus. E o terceiro ponto é comunicação clara. Gente, todos os nossos problemas, todos os problemas do ser humano nascem na comunicação errada. E nós somos, ainda que nós sejamos os únicos animais que têm uma comunicação efetiva, a gente não sabe se comunicar. Acontece desde a infância. Eu explico isso no Seja um Assunto que Você Domina, principalmente entre a diferença de homem e mulher. Feminino, masculino, energia sexual e ambos são 4 live classes já salva. Assista lá para você entender como é a energia feminina no homem e na mulher, como é a energia masculina no homem e na mulher, como é a energia sexual, que é o que divide ambos, como as duas funcionam, como você aproveitar essa magia, esse milagre. São live classes já salvas e eu ensino no Seja um Assunto que Você Domina que a comunicação já nasce na infância com problema. Com problema não é problema, com divergência, que pode se tornar um problema. A mulher, a menina, o feminino desenvolve o cérebro da comunicação, o cérebro racional um pouco antes. E lembre-se, o cérebro racional não é só razão e ser mais racional. Só serve para pôr em palavras aquilo que você sente. As mulheres, as meninas conseguem pôr melhor em palavras aquilo que elas sentem. Porque o cérebro emocional é mais desenvolvido na mulher. Nós temos mais visão emocional. Então, para de exigir do seu par, do seu homem, do seu chefe, que ele seja absolutamente emocional. Tenha cuidado se ele começar a se voltar demais para isso. Não que ele vá virar gay, eu acho que não é essa a questão. Também se fosse, hoje em dia não dá para falar nada. Esquece esse assunto, deleta o que eu falei. Mas cuidado com essa exigência de que o homem seja absolutamente emocional, porque você está matando parte dele. Ele não se volta tanto para isso. Isso é mais da mulher. Essa orientação emocional é nossa e por isso que nós somos tão poderosas. Porque o poder real do ser humano está nas emoções. E se as emoções são mais desenvolvidas em nós, o poder real do ser humano está nas mulheres. E com grandes poderes, grandes responsabilidades. Então, a mulher já tem o cérebro mais desenvolvido na parte emocional. E isso vai aumentando conforme ela vai se desenvolvendo como pessoa. Nascida na criança, no bebezinho, mais desenvolvido. Porque quando ela fala com os pais fomentam mais isso. O que você está sentindo, fulaninha? Querida, já é mais emocional, já tem um apelo mais emocional. Aí vai para a escola, ela encontra outras amiguinhas que falam mais sobre emoções. E aí ela vai para os relacionamentos, vai trabalhar. As mulheres falam mais sobre as emoções, são mais voltadas para o campo emocional. E isso vai divergindo a comunicação, porque o homem fala menos, já nasce com uma evolução mais reduzida em relação à parte emocional. Aí ele vai para a família exige menos da parte emocional. Aí ele vai para a escola, os menininhos já brigam mais, já brincam mais e já falam menos das suas emoções. Aí vai para os relacionamentos, então essa divergência ela vai ampliando. Já é natural fisiológica e a sociedade, o comportamento aumenta ela ainda mais. E tá certo, não precisa mudar isso não. O que precisa mudar? O entendimento.
Se a mulher é mais poderosa emocionalmente que o homem, não adianta exigir que ele tenha isso, porque ele não vai fazer isso. Você acha que se a sociedade toda é assim, se a nossa fisiologia é assim, você brigando e militando vai fazer diferença no mundo? Cara, animalzinho irracional, literalmente, nesse caso. Entende? Então, essa comunicação, ela precisa ser clara, ela precisa ser entendida. Conversas difíceis, a gente tem com pessoas que a gente ama e que a gente pode ter conversas difíceis. Para de ficar se espalhando com pessoas que não merecem que você tenha conversas difíceis. Vai exigir daquele crush algo que ele não tem pra te dar. Pra que ter conversa difícil com uma pessoa que você não tem relacionamento? Já é difícil ter conversas difíceis. Por isso que o nome é Conversas Difíceis. E a gente ainda insiste em ter com qualquer um. Tá com tempo, né? Oxe, tá sobrando tempo dessa agenda aí pra ficar se perdendo, se gastando. Aí as pessoas vêm aqui na internet, né? A internet é uma maravilha, que é a bagunça. Todo mundo acha que pode tudo. Aí vem lá e comenta um trem no Instagram da gente. Eu sempre vou lá e digo, isso aqui não é democrático. No meu Instagram quem manda sou eu. Esse é o primeiro ponto. Aí a pessoa diz, mas não vai discutir para evoluir. Discutir com você? Lembre-se da identificação. A pessoa não sabe o que é identificação, né? Malemar sabe escrever. Mas assim, a identificação na psicologia diz o seguinte, você tem os seus pontos de vista, eu tenho os pontos de vista, eu tenho os meus, e a gente vai defender os nossos pontos como cães defendendo um osso. Você não vai conseguir convencer ninguém do contrário na internet, ninguém do contrário que você não conheça. Talvez você não convença ninguém do contrário de nada, nem pessoas que você ama. E não é pra isso. Então, pra que a gente tenta? A gente insiste, né? E você vai ver que já o problema tá na insistência também. Então, para de insistir. Comunique claramente as suas expectativas e não aceite menos. E não insista demais. Entenda o equilíbrio entre não aceitar menos e não insistir demais. Vá até um certo ponto, mas quando ficar cansativo, diz, meu Deus, sério mesmo? Zere a sua crença no esforço de que as coisas, para serem boas, para serem maravilhosas, para valerem a pena, precisam de esforço. Essa é uma crença limitante que está arraigada no ser humano, mas que não é nossa. Aliás, está arraigada. A crença limitante do esforço está arraigada na raça humana, mas não faz parte do ser humano. Ouça de novo isso que vai fazer sentido. Alinhe as suas expectativas. Além de comunicar de uma forma clara, alinhar as expectativas. Certifique-se que aquilo que você tem, que aquilo que você espera é a mesma coisa que o outro quer, que o outro tem para dar e principalmente que ele está disposto a dar. Porque talvez eu tenha para dar. Mas talvez aquilo faça parte de um projeto meu a longo prazo que se eu dispor para alguém, não vai funcionar para mim. E se não funcionar para mim, ali na frente eu paro e para todo mundo que está perto de mim. Eu nunca vou esquecer. Eu tinha, por formação, eu sou fisiologista do exercício, tinha uma academia. Chegou a ter uma rede de academias e estava tudo sendo formatado para ir para franquia. E nesse momento, eu começo a trabalhar no mundo dos negócios. E quando eu começo a trabalhar no mundo dos negócios, começo a viajar muito, começo a ganhar muito dinheiro. Muito mais do que eu ganharia na franquia da academia. Depois que a franquia já estivesse pronta. Com muito investimento, com muito dinheiro e com muito tempo. Porque só quem tem um conhecimento mínimo de franquia entende o quanto isso dá trabalho no início. É basicamente inviável. A não ser que seja algo que exploda, né? Mas assim, é muito esforço. E aí chegou um momento de decisão meu, em que eu tinha que entender como é que eu ia manter um negócio meu ainda pequeno, que estava indo para a franquia, que exige muito dinheiro e muito esforço, muito tempo meu de dedicação, e como eu mantinha algo que eu estava fazendo que eu amava desesperadamente, que me dava muita grana. Eu queria manter os dois. Só que para manter os dois eu precisava de pessoas aqui que mantivessem, que me ajudassem, que fossem aguerridas de verdade, que provassem que tudo aquilo que elas tinham me falado, não, a gente vai chegar junto, a gente vai fazer junto, ia funcionar. E eu cheguei para essas pessoas e disse, olha, agora é o momento. Eu tô saindo desse negócio no gerenciamento, eu posso ficar como investidora, mas eu preciso trabalhar, viajar e fazer tudo isso que eu tô amando, principalmente para conseguir dinheiro para pagar essa base. Porque se eu não fizer isso, nós não vamos conseguir.
Como especialista em negócio, como eu me tornei especialista em negócio, eu comecei a olhar aquele negócio pequenininho de forma diferente. Eu disse, cara, era muita ingenuidade minha achar que eu ia conseguir sozinha. Com aquelas pessoas, sem dinheiro. Porque aquelas pessoas não tinham dinheiro. Elas tinham um trabalho delas. Estamos aqui e podemos fazer. Eu disse, pois é, quem é que traz a grana? Eu não vou ter essa grana se eu não trabalhar nesse negócio. E esse negócio exige o meu tempo, porque exige que eu viaje. Eu não consigo me dividir em duas, certo? Então eu disse, eu preciso que vocês estejam aqui e eu atuo como investidora. E foi aí que o negócio quebrou. Porque essas pessoas disseram, não, mas espera aí, se você não tá na frente, o que a gente faz? Não sei o que lá. Não foram treinadas para isso. Erro meu. Tinha uma dependência muito grande de mim. Eu ainda não entendia como tornar um negócio independente, mais independente do seu gestor. Lembre-se, milionários criam essa dependência. Bilionários criam todo um ecossistema que se alimenta sem essa necessidade imensa dele. Porque aquela história que o meu pai disse a vida toda e que eu acreditei até nesse ponto, nesse momento, que o olho do gado... O olho do gado. Nesse caso poderia ser Freud, obrigada. O olho do dono engorda o gado. Você acha que Jorge Paulo Lemann, hoje em dia não é mais um bom exemplo, mas é um exemplo que a gente tem aqui, que fez um grande sucesso, inclusive. Se ele ficasse lá nas empresas dele todos os dias, ele conseguia fazer o grande patrimônio que ele fez e as negociações imensas que ele fez. Ah, mas Jorge Paulo Lemann não é um bom exemplo. Ok, então vamos acelerar? Vamos acelerar mesmo? Elon Musk. Você acha que se ele tivesse que ficar lá com a barriga no balcão, como meu pai dizia, meu Deus do céu, meu pai não saía, ele tinha uma farmácia, não saía daquela farmácia nem poder cadê lei. Meus pais já estavam separados, cada um num estado. Ele vinha para trazer a gente, ele voltava. Ele chegava, deixava a gente e já voltava. Passear era um inferno. Vamos pra praia? Vamos. A gente chegava na praia, punha o pé na praia, na água, voltava pra casa. Como assim, gente? Não, preciso estar na farmácia. Que se eu não botar a barriga no balcão lá. Tu imagina Elon Musk botando a barriga no balcão? Essa é a diferença. Então a gente precisa ter esse desapego, esse desalinhamento, entender, esse alinhamento, entender o que o outro está disposto de verdade a dar. Oi, Deie, tudo bem? Seja bem-vinda. Aliás, tá todo mundo quieto hoje, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, façam aqui. O quinto ponto que eu coloquei de novo é a imposição de limites e saber dizer não. E não é só para pessoas ingratas, é saber dizer não para qualquer pessoa, é saber dizer não muitas vezes para si mesma. Só que não é só dizer não para si. Não é dizer não para si nos momentos errados. Você quer mais saúde, mas você diz sim para o que você não deveria comer, você diz sim para o seu sedentarismo, e você diz não para a sua felicidade. Que desalinho! Entende o quanto a gente está desalinhado? O quanto a gente desequilibra isso tudo? E o sexto ponto aqui, cure a si. Eu já disse pra vocês, tem uma influencer bem famosa que diz assim, a gente não precisa curar nós mesmos, porque nós já... Que é isso? A gente não tá doente? A gente tá doente, sim. Mas a cura começa em si. Aliás, a única cura que existe é em si, porque o único sentido que faz sentido é pra dentro. A gente tem muita coisa pra curar. Nós temos uma disfuncionalidade ancestral. Os nossos ancestrais se guerreavam, matavam por pouco e nada. Nós temos isso, essa herança. Infelizmente ou felizmente, seja lá o que for, foi isso que nos trouxe até aqui. Porque se alguém da minha família matou alguém da sua família, é por isso que nós duas estamos aqui. Lá atrás, né, lá nas guerras, eu tô falando, não os meus pais ainda, nem meus avós. Tô falando de muito tempo, isso é antigo. Mataram o salvador da humanidade. Prenderam ele numa cruz. Pregaram ele numa cruz. Açoitaram. Cuspiram. E a gente acha que essa racinha desprezível. Ai, ai. Se nem Jesus conseguiu, né? Aí vai você lá,
querer dar uma de Salvador, mas já vou chegar lá. Então, cure a si, entenda que o outro é uma escolha dele, o comportamento do outro é uma escolha dele. Se ele for um Dom Juan de merda, respeita. Olha só como o respeito é incrível. O respeito é tão maravilhoso que você consegue respeitar uma pessoa se ela for de merda. Você não precisa aceitar o comportamento. Você pode se afastar, mas você aceita. Você diz, você quer ser uma pessoa de merda, quer ser uma pessoa ingrata? Tudo bem, mas vai ser fora daqui. Tchau. Acesso negado. Esse jogo eu não jogo. Essa mesa eu não sento. Tchau, tô saindo. Volte para o raio que o partiu. Olha como o respeito é maravilhoso. Você não vai conseguir mudar a pessoa. Lembra que eu falei de identificação? Antes, aliás, você tem que fazer uma live class sobre identificação. Para explicar bem como é isso. O quanto a gente é identificado com os nossos princípios, com os nossos... de onde a gente veio e tudo mais. Só que isso é uma identificação cega. Ela não é clara. Como é que a gente pode ser identificado com os nossos princípios e não entender os nossos valores negociáveis? Vou explicar. Princípio que eu aprendi com meu pai. Que o olho do dono engorda o gado. Então eu aprendi aquilo por muito tempo. Eu criei uma empresa com esse olhar. A Miranda estava lá diuturnamente. A Miranda ia para as férias, casada, com um cara maravilhoso, legal, gente boa e tudo mais. Pois a Miranda levava coisa da Miranda One Place da minha academia para trabalhar. Que a desgraça não conseguia desconectar. Era só Miranda One Place, o dia inteiro, todos os dias, o dia inteiro, todos os dias. Não tinha mais nada além disso. Era só academia. Eu ainda sou bastante obsessiva, faz parte de mim. Mas, cara, depois que eu parei com isso, que eu comecei a fazer dinheiro de verdade. E ensinar as pessoas a não fazerem isso, inclusive. O sétimo ponto é, não banque a salvadora. Olha isso, se nem Jesus conseguiu, vai você lá querer tomar conta da vida do outro. Querer mudar o Dom Juan de merda, ensinar pra ele que o que ele tá fazendo é fake, mentir não é legal, que precisa ser grato, não pode ser ingrato. Essa live class não serve pra você ensinar ninguém a nada. Nem eu não ensino ninguém a nada, gente. Eu tô aqui compartilhando o que eu acredito sobre isso, que amanhã talvez tenha mudado. Só o perfeito não evolui. E como disse o moço lá do PS Eu Te Amo, do filme que eu falei antes, se você quer não cometer erros, você tá na raça errada, seja um pato. Porque o ser humano já tá fadado. Então não banque a salvadora. Pare de querer tomar conta da vida do outro. E o 8, gerencie a sua carência, suas emoções. Leia o Seja um Assunto que você domina. Para você ser um assunto que você domina. Para não mais permitir que os outros dominem o assunto que é você. Para você ter um autoconhecimento tão suficiente que te faça suficiente. E isso só acontece se você fizer o 9º ponto, que é praticar a seu estado pleno de presença. Você estar no momento presente o suficiente para ser capaz de gerenciar as suas emoções, sem estar perdida no passado, sem estar ansiosa para o futuro. Aqui e agora, literalmente agora, vai ser um capítulo do Seja um Assunto que você transcenda, em que eu evoluo o estado pleno de presença para o agora. E no estado pleno de presença você faz a sua inteligência emocional, que no Seja um Assunto que você transcenda eu vou evoluir para inteligência quântica. E tudo isso, esse pupurri de coisas, faz com que você explore a sua inteligência sedutora. Então, gerencie as suas emoções. Não tem como você lidar com pessoas ingratas sem você gerenciar as suas emoções. E o último ponto é saia do papel de vítima, que espera recompensa toda vez que faz alguma coisa para alguém. Ai, você foi uma boa menina, esperando validação externa, esperando validação alheia. A vítima sempre sente que os outros estão sendo ingratos com ela. Aí o outro não fez, o outro devia ter feito, olha a expectativa. Então, nessas 3 partes que eu falei sobre ingratidão, o olhar da Miranda sobre ingratidão, eu ensinei, eu compartilhei a minha visão sobre a ingratidão. Essa última parte da live class, o olhar da Miranda sobre ingratidão, é para falar como Jesus Cristo mostra a ingratidão. Os ensinamentos dele, do nosso irmão máximo, a respeito desse sentimento tão dolorido.
tão doloroso, o que ele ensina sobre isso. Não é mais agora sobre a Miranda, é o que ele ensina sobre isso. Mas é claro que nessa live class eu falei, primeiro, o conceito de ingratidão, tanto pelo ponto de vista do Google quanto o olhar da Miranda sobre ingratidão. Depois, como identificar pessoas de merda ingratas e afastar-se delas. E então, como lidar com a ingratidão, tanto a sua quanto a dos outros. A gente viu aí muito disso. E essa última parte eu quero citar Lucas, no capítulo 17, na parábola dos 10 leprosos. Essa história conta o seguinte: 10 leprosos foram até Jesus Cristo para pedir a ele a cura. E ele disse, olha, vocês vão ter que buscar os sacerdotes para poder resolver isso. Ah, mas como assim? Você vai lá, busquem os sacerdotes. Os caras, depois de, tentando, não, mas a gente quer ser curado e tal, foram atrás do sacerdote e no caminho para a busca dos sacerdotes, eles se curaram. Desses 10, só um voltou para agradecer Jesus Cristo. E isso nos mostra alguns pontos. O primeiro deles é a estatística da vida. 90% das pessoas têm um comportamento ingrato. Seja em algum momento da vida, seja sempre, seja lá o que for, coloca aí tudo isso nesses 90%. Então, é a grande maioria. Não tem como negar isso. Se até Jesus passou pelo comportamento ingrato do ser humano, o que nos resta? Aliás, o comportamento ingrato da raça humana, né? Porque o ser humano não é ingrato. Então, esse é o comportamento comum da nossa raça, a ingratidão. O segundo aspecto é que quanto maior o alívio da situação em que você deu ajudou alguém, maior vai ser o foco dessa pessoa no benefício e não no benfeitor. Então, quer dizer, usando o exemplo de Jesus, 90%, 9 dos 10 leprosos seguiram a vida porque eles ficaram tão aliviados de estar curados da lepra que eles já nem pensaram em voltar. Só um voltou. Só que aqui é que o ponto é que a gratidão é confundida com o alívio. Gratidão é uma live class já salva, já falei pra você, então vai lá e assista nos destaques da bio. Mas por que a gratidão é confundida com o alívio? Porque nós somos infantis emocionalmente. Nós não sabemos desenvolver, nós não soubemos desenvolver a nossa inteligência emocional. Por isso a gente precisa ser um assunto que nós dominamos, por isso a gente precisa ler esse livro. Por quê? Porque quando você entende a sua inteligência emocional, você entende a diferença entre o alívio e a gratidão. E você passa a ser uma pessoa grata. Mais uma vez, já falei nas outras partes dessa live class, vou repetir. Nós não somos aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós desejamos, sonhamos. Nós somos aquilo que nós vibramos. Então, se você vibra gratidão, talvez você, de verdade, talvez você nem precise saber lidar com pessoas ingratas. Porque elas não vão conseguir chegar ou nem ficar muito tempo na sua vida. Elas vão embora. Você sempre vai estar atraindo energias análogas à sua. Ah, mas eu sempre tô atraindo pessoas ingratas. Eu tava num momento com muita gente ingrata, passei por uma situação, quanta gente ingrata na minha vida, quanta ingratidão. Porque você estava vibrando isso. Se você passou por um momento de dor que te fez ver a ingratidão alheia, aproveite isso para ver a ingratidão que ainda existe em você. Seja autorresponsável. Seja mais adulto emocionalmente. Leia ou seja um assunto que você domina. Para você ter essa inteligência emocional a ponto de saber o que é alívio, saber o que é gratidão, saber o que é agradecer, entender a ingratidão alheia, entender os seus limites claros e os seus valores inegociáveis para ajustar isso à ingratidão alheia, ter uma comunicação mais clara, fazer tudo aquilo que eu falei na parte 1, 2 e 3 dessa live class. Sem inteligência emocional, a gente não vai conseguir fazer isso. Esse é o ponto. E aí a gente vai ficando só naquele looping de exige, não faz, faz, exige, tarará, tarará, da infantilidade emocional que tá ali perdida emocionalmente. Que se espalha com os outros, que se perde por aí, que se mistura com todo mundo, que se mistura com os assuntos do outro sem ser um assunto que domina. E o terceiro ponto dessa parábola de Jesus Cristo é o nível de frequência vibracional muito elevada que é exigido da gratidão. O sentimento de gratidão
vibra num nível de frequência muito elevado. Que é difícil para nós, porque a maioria da raça humana tá vibrando numa vibração muito baixa. Então, por mais que você seja grato, por mais que você esteja vibrando numa vibração alta, você precisa aprender a blindar isso para não ser contaminado pelos outros. A psicologia já fala do contágio emocional, que é quando você chega numa sala sorrindo, você contagia as pessoas. Que é quando chega alguém perto de você que tá triste, que tá desiludido, você acaba ficando amargurada também. Então esse contágio emocional existe. No Seja um Assunto, e eu falo disso, no Seja um Assunto que você domina. No Seja um Assunto que você transcenda, eu vou falar desse contágio vibracional. Dado que a gente não aprendeu a blindar a nossa energia, a energia que vem das emoções e a energia que vem dos pensamentos, nós somos permeáveis demais. Então, tudo que aquilo que é do outro acaba nos atingindo. E como a maioria da sociedade está numa vibração baixa, por mais que você tente estar perto de pessoas de vibração alta, é muito difícil você conseguir fazer com que todas as pessoas estejam numa vibração alta. Você ir só em lugares de vibração elevada. Aí você conversa com uma pessoa que tem uma vibração alta, você também tá, mas é 1 hora naquele café da tarde com aquela sua amiga super iluminada. Você sai de lá, você já vai pra família, já vai pra não sei onde, já vai para as outras amigas que não são assim, entra no carro daquela amiga que tá ouvindo um sertanejo desgraçado falando de senta-senta, de funk de senta-senta e sertanejo de descorneado e desgraça e coisa errada. Gente, energia é energia. Tudo que chega pelos nossos sentidos é energia. Conversando com uma pessoa que tem um baixo calão energético, que fala, que se expressa de forma baixa, vibracionalmente baixa. Você pode tentar ajustar isso, mas não gaste a sua energia, o seu capital vital, tentando fazer com que o outro faça diferente. Use a sua energia em você. Isso é você blindar a sua energia. É você usar a sua energia em você. Então, essa gratidão exige uma superconsciência, exige que a gente esteja no momento presente, no que eu vou chamar, não seja um assunto que você transcenda de agora, fazendo essa blindagem, não só emocional, não só de pensamentos, mas uma blindagem, uma verdadeira blindagem energética. A live class sobre gratidão já está salva. Você já entendeu o que é ingratidão. Você entendeu o impacto da ingratidão. De uma forma que talvez nunca tenha sido dita antes aqui. Se você já assistiu a live class sobre gratidão, assista novamente. Se você assistiu a ingratidão e assistiu a gratidão, você está equalizado, você está equilibrado. Bota mais gratidão na sua vida. Se você não assistiu a live class de gratidão, assista ela 2 vezes. Para ser 2 vezes mais grata do que ingrata. E a partir de hoje, use isso como um ensinamento, como um aprendizado, como uma prática, como um treinamento na sua vida. De você olhar muito mais para o lado bom da coisa. Eu já falei isso aqui, vou repetir. As pessoas às vezes perguntam qual é a minha religião. Eu sempre digo que onde Deus estiver, lá estarei. Seja católica, espiritualismo, espírita, umbanda. Nossa, como eu adoro o tambor da umbanda. Mas pro lado bom da coisa, pro lado da luz, certo? Só que eu tenho uma dificuldade imensa de frequentar lugares, porque todas as vezes que a gente vai, as orações, os ensinamentos, é sempre assim, você precisa se esforçar. O próprio Pai Nosso, que eu uso, a frase final do Pai Nosso, abre o meu 3º livro, e que seja feita a vossa vontade. Ave Maria, outras orações, outras crenças espíritas, músicas, exceto os mantras da parte do hinduísmo e tudo mais, tem muita palavra negativa. Senhor, afasta de mim os inimigos, afasta o mal, a inveja. Meu Deus, de 6 palavras, Senhor, afasta de mim os inimigos, a inveja, o mal. 3 são ruins. Se somos tudo o que vibramos, entende? Então, mesmo quando você ora, mesmo quando você reza, mesmo quando você medita, quando você deixa a TV ligada no seu dia a dia, as músicas que você ouve,
Nós temos, eu não lembro desse número certo, porque eu ainda estou escrevendo o livro, então alguns dados ainda são muitos dados. Esse livro vai ter muitos dados. Então alguns dados não estão absolutamente claros na minha vida, mas se eu não me engano a gente tem 70 mil pensamentos por dia. Só 5% desses pensamentos, 5%, são pensamentos ditos conscientes. Por que eu digo ditos conscientes? Porque para mim, e eu vou ensinar isso no Seja um Assunto que você domina, no Seja um Assunto que você transcenda, essa consciência, ela é incauta, ela é relaxada, ela é desligada, é uma consciência que serve para eu atravessar a rua, olhar para os dois lados sem muita percepção e não ser atropelada. Por que eu digo isso? Porque quantas vezes eu entro no carro, você deve ter feito isso, entra no carro, começa a dirigir e você chega lá sem pensar em quantos semáforos você passou, sem lembrar direito do caminho, porque você tá totalmente desconectada. Então essa consciência, ela serve mais para você não morrer, para promover a sua sobrevivência, do que para a sua consciência mesmo. Que não seja um assunto que você transcenda, eu vou chamar de superconsciência. Que é você estar super consciente. É você de fato estar tão no momento presente que você atinge o agora e você atinge a sua superconsciência. Então 5% dos nossos pensamentos são conscientes, mas quantos desses são superconscientes? Quantos pensamentos você tem por dia que você tem de fato consciência da existência deles? Estamos aqui para isso, aprender pensamentos aproveitáveis, com propósito. Isso também. Mas perceptivos de fato. Você está de fato conectada com a sua superconsciência. Você de fato ter consciência de real, superconsciência daquilo que você pensa, superconsciência daquilo que você sente. É um mergulho tão profundo por um único sentido que faz sentido que você chega lá no campo quântico. Por isso seja um assunto que você transcenda. Ao qual minha excelentíssima mãe não gosta do nome. Enche meus pacová para trocar o nome, mas também não me dá outra sugestão, né? Que também não resolve muito. Foi o que eu disse. Quer que eu troque? Faz-me rir se quiser rir. Entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado dessa live class sobre ingratidão. O tema central da nossa live class, na verdade, é sempre uma desculpa pra gente falar sobre tantos assuntos importantes que são nossos, que são inerentes não só à raça humana desprezível que existe por aí, mas ao ser humano real e divino que nós somos. Nós somos muito poderosos. E a gente precisa descobrir isso, eu acho. Também se não descobrir, né? Morremos tudo. Não vamos tudo morrer mesmo, que nem os outros. Perceptíveis, eu estava buscando essa palavra, exato. A percepção, a observação, a superconsciência. Não é uma consciência de só sobreviver, é uma superconsciência de existir. Isso ficou bonito. Vou até repetir, porque talvez eu faça um corte. Não é uma consciência incauta, algo que apenas promove a sobrevivência. É uma superconsciência que promove a existência. É outro nível. Ficou bonito, eu acho, né? Gente, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por dizer que amei. Obrigada por terem compartilhado os pensamentos de vocês aqui comigo. Coloquem qual o olhar da Miranda vocês gostariam de ver, qual o tema, qual assunto vocês gostariam que eu elaborasse, entendesse e te ajudasse a criar o seu olhar também sobre isso aqui nos comentários. Me diga qual parte dessa live class você mais gostou. Se você não assistiu as partes anteriores, se você está assistindo as partes picadas dessa live class, assista as partes anteriores, ficaram muito boas. Eu falei sobre muita coisa, conceituei a ingratidão, falei sobre como identificar pessoas ingratas, como entender a ingratidão e se manter longe delas, e até nesse final falei sobre Jesus Cristo ensinando sobre ingratidão. 3 aspectos da parábola dos 10 leprosos. Então, fiquem com ele, nosso Pai Maior, Deus. Bença Pai, bença Mãe. Eu aceito os milagres em minha vida e até semana que vem.